Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso webinar sobre gerenciador de relatórios. Falando um pouquinho da dinâmica do nosso webinar, tá? Não se preocupe se não conseguir pegar todo o conteúdo, anote o máximo que puder, mas o nosso evento será gravado, né? Depois a gente envia todo o material para vocês. Como é que nós faremos o processo da dinâmica, né? Para quem participou ali do ano passado, a gente mudou um pouquinho a dinâmica, porque vem bastante questionamento, mas é bem legal. Vocês vão enviar as dúvidas de vocês ali pela opção de dúvidas e respostas que fica no canto superior da tela do Teams, tá? Neste momento, todos os microfones e vídeos eles ficam desabilitados, tá? E ao final do webinar, a gente compila todo o material e prepara com bastante cuidado o vídeo, as respostas, de uma forma de guia para que vocês possam utilizar posteriormente. Onde a gente encontra essa parte do Q&A, tá? Ou perguntas e respostas, dependendo do idioma de vocês. Ele fica lá no canto superior do Teams, lá nos três pontinhos, para que vocês possam achar pelo celular, ou no Teams do lado do chat ali, tá? Neste momento, vocês colocam a pergunta que vocês precisam, de acordo com o conteúdo, e durante o webinar, a Júlia, que está nos bastidores conosco, ela já vai respondendo online ali para vocês, tá? Ao final, se tivermos mais um tempinho ainda, voltamos a algumas perguntas para que o Lucas possa trazer mais detalhes aqui. Todo o material que for compartilhado aqui, ele é meramente ilustrativo, não tem nenhuma relação com o cliente, são todas baseadas nas informações Philips da nossa base de suporte interno, tá? Hoje, nós teremos o Lucas Pereira de Macedo Carvalho. Lucas já tem vários anos aqui como cliente, como analista de suporte, e hoje ele atua no grupo de operações. Lucas, deixa o palco para você. Boa sorte no webinar e bom evento para a gente, pessoal. Legal, legal. Obrigado, Paulo. Vamos lá, então, pessoal. Que bacana, mais de 700 inscritos. Fiquei muito feliz, viu? Mostra aí o sucesso dos webinars anteriores e vamos fazer que esse que seja mais um, tá bom? Vamos lá. Então, um ponto bacana que a gente trouxe, que foi levantado nos webinars anteriores, foi que ainda tem bastante pessoal com dúvida e vamos dizer assim, não tem ainda aquele conhecimento bacana no gerenciador de relatórios. Daí pediam para a gente fazer um relatório do zero. Mostra para a gente, Lucas, como é que faz um relatório do zero? Qual que é a diferença dos tipos? O que eu posso melhorar no meu gerenciador de relatórios? Os meus relatórios, eles são muito simples. Hoje a gente tem várias ferramentas aí no mercado que deixam os relatórios mais intuitivos, mais visualmente mais bonitos para os clientes. E a gente já consegue fazer isso no gerenciador de relatórios desde lá da plataforma Delphi, tá? Eu falo assim que o gerenciador de relatórios, ele vai da sua criatividade, tá? É claro que a gente vai, vou mostrar aqui alguns pontos para vocês que vai da sua criatividade e do seu conhecimento também, né? E é por isso que eu trouxe nesse webinar aqui, eu trouxe alguns pontos para a gente dar uma upada nos relatórios customizados de vocês aí, deixar eles mais modernos, mais intuitivos aí para o cliente, para vocês fazerem a diferença aí nos olhos dos gerentes, dos usuários aí de vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Então tá, vamos começar pelo tipo de relatório normal, tá? Eu não vou, então, como vocês já sabem dos webinars anteriores, eu não fico aqui no slide, já a gente vai ver na prática, tá bom? Não vou me atentar muito aqui nos slides, até porque eu não consigo me dar muito bem com esses slides aqui, tá bom? Mas esse aqui é um exemplo que eu desenvolvi Lucas, ontem. só um minuto, só Opa, compartilha a claro. tua tela, por favor. Não parou de compartilhar? Deixa eu ver. Uhum. Em que já estava compartilhada. Vamos de novo. Foi agora, Paulo? Perfeito, Lucas, já estamos visualizando. Ah, maravilha. Deixa eu alterar. Isso. Estão vendo, né? Ah, bacana. Legal. Vamos lá, então. Tá. Então,
Vamos. Eu estava falando dos relatórios, né? Tá. Então, esse aqui é um relatório do tipo normal, é um exemplo que eu fiz ontem, né? Para a gente utilizar aqui no nosso webinar, tá? Então, antes de tudo, vamos tentar. Eu quero que vocês entendam que, assim, assim como um texto, né? Um relatório ele tem início, meio e fim, né? Então, no início nós temos o nosso cabeçalho, né? Porventura um título adicional, o título, o meio e o fim, que é o rodapé. É isso. E aqui é um relatório que aí eu busquei aqui fazer, então, com fundo, com uma imagem personalizada, com textos, bordas, né? É, é, bandas filhas, né? Então, a gente tem uma banda principal aqui de pacientes e conforme o parâmetro que o usuário escolher, a gente tem informações adicionais aqui de atendimento, né? Fiz utilização de ícones, né? Podia ter dado uma melhorada aqui, colocado umas legendinhas, né? Mas isso aqui vai ficar de tarefa de casa para vocês. Informando aqui qual que é cada ícone, né? Mas aqui, por exemplo, quando é paciente, tem um ícone de um paciente. Quando o atendimento é feito por um funcionário, né? Eu coloquei aqui um ícone de funcionário. Tudo isso aqui, tudo via SQL, tá? Todos esses ícones e essas informações, quando o cadastro está revisado, ele vai me trazer um ícone de revisado. Se o cadastro do paciente não foi revisado, ele vai me trazer um ícone vermelho. Se é do sexo masculino, é um bonequinho masculino. Se é do sexo feminino, é uma menininha. Então, esse aqui só foi um exemplo, né? Para vocês terem noção do que a gente pode trazer dentro do gerenciador de relatórios, né? Dentro dos relatórios, que não é só aquele preto e branco, aquelas bordas, sim e não, né? E embaixo aqui a gente tem os gráficos, né? Então, eu consegui adicionar aqui um gráfico, que é o quantitativo de atendimentos por convênio. E tudo isso aqui agora a gente vai desmiuçar ele, tá bom? Vou mostrar para vocês como que foi feito. Deixa eu ir aqui para o gerenciador. Então, aqui no nosso gerenciador, ô Paulo, você vai me sinalizando aí os minutos, tá? Para mim, se eu Perfeito. passar, se você ver que tô demorando muito, você me dá um puxãozinho aí, tá bom? Tranquilo, cara. Então tá, então aqui no gerenciador de relatórios, né? é, é, Nós temos na tela inicial os cadastros principais, né? Configuração de página, né? A orientação dele, a quantidade de colunas, margens, né? Isso aqui tudo são informações que eu não vou revisar porque a gente consegue aqui pelo if button, né? Então, não há necessidade de passar um a um aqui e a gente perder esse tempinho precioso aqui. Aqui na parte inicial, a única forma que eu quero que vocês se atentam é no tipo de informação, tipo de relatório, tá? Então, esse aqui é um relatório do tipo normal, ou seja, é aquele relatóriozinho que vai para a tua impressora, HP, LaserJet, né? É, é, Brother, ou para visualização em PDF na tela do usuário final, tá? Como bom costume, nós sempre colocamos esse selection from dual quando o relatório ele não tem aqui uma query principal aqui nesse campo restrições, né? Esse campo aqui, na verdade, ele é mais utilizado quando é um relatório mais simples, né? Que a gente não trabalha com abas, com bandas, subbandas, banda filha, sumário, né? Então, a gente faz um relatório simples, coloca a SQL aqui e usa sempre uma banda do tipo detalhe ali, que vai herdar esse SQL lá para dentro do nosso relatório, tá bom? Mas nesse caso aqui, né, como um bom costume, como eu não vou fazer o uso, eu vou adicionar um selection from dual. E vamos lá para o nosso relatório. Então, começando aqui na guia título, né? Cabeçalho é o cabeçalho padrão, então que ele vai herdar do meu relatório 101, né? O 401. Então, não vamos nos atentar aqui. Vamos aqui, então, para título, para a banda do tipo título. Então, eu adicionei uma imagem, um fundo, um texto, uma borda e os parâmetros que eu utilizei de inserção
no meu relatório. Olha que bacana, né? Como que eu fiz isso? Então, aqui na banda título, ela é do tipo título, né? Tem uma configuração, as configurações iniciais aqui. A cor de fundo, né? Que vejam ali, o meu fundo é azul, então minha cor de fundo é azul. Bordas, não coloquei nenhuma. Então, vamos para o nosso conteúdo. O que que tem dentro dela? Então, eu adicionei uma imagem. Onde que eu peguei essa imagem? Essa imagem é do tipo imagem armazenada no banco de dados, tá? Coloquei aqui as definições de altura e tamanho, né? Sempre se atentem a essas informações aqui, porque é aqui que você vai definir as definições, as dimensões do campo do seu relatório, tá? Imagem do tipo banco, coloquei ele para estender, né? Para ele obedecer ao meu dimensionamento aqui, de altura e tamanho. Bordas não coloquei, né? Por ser uma imagem. E aqui tá. Por ser um tipo de campo imagem armazenada no banco, basta apenas que eu faça um SQL e passe aonde que está essa minha imagem no banco de dados. Mas, Lucas, como você conseguiu colocar uma imagem dentro do banco de dados? Isso aqui é mais simples ainda. Aqui dentro da administração do sistema, nós temos uma opção chamada imagens. Não necessariamente é só aqui, tá, pessoal? Vocês podem pegar qualquer imagem que tiver, seja no cadastro, por exemplo, a foto de um paciente no cadastro completo de pessoa, né, lá na guia foto, seja cadastro de uma ferida, de um curativo, qualquer imagem que esteja salva dentro do banco, tá? Então, eu peguei essa imagem, eu cadastrei uma imagem dentro do meu banco, aquela, né? Aqui na administração de imagens, de sistema imagens, e fiz o upload aqui dessa imagem. Por isso que ela está disponível ali, exibindo no meu relatório, tá? Bacana, bacana. E é isso nesse ponto aqui. Nada de muito complexo, né? Só o SQL com o retorno ali da imagem no banco e o tipo de campo imagem armazenado no banco. Beleza? E os alinhamentos aqui, né? Vai conforme a sua necessidade, a sua criatividade, como que você vai fazer, se você quer no meio, se você quer centralizado, se você quer com recurso, recuo, né? O título, então, o título, né? Centralizado, centralizado. É, o tamanho, né, de 200, esquerda 350, coloquei para estender, transparente, e por ser uma informação de conteúdo, eu coloquei aqui meu tipo de conteúdo, né, que é um texto puro, né, não tem nenhum tratamento adicional, nada de novidade aqui. Título paciente, que seria, por exemplo, aqui, coloquei um outro título adicional aqui, que estou fazendo referência, que essa informação aqui está relacionada aos pacientes. Então, eu coloquei mais um título adicional aqui de pacientes, mas eu podia, por exemplo, ter suprimido a informação do label dessa banda aqui de pacientes, né, e colocado tudo aqui, código, paciente, idade, sem precisar ter esse fundo em cinza, por exemplo, né? Tem bastante relatórios padrões Philips que fazem isso, né? Então, aqui também, sem muita enrolação, conteúdo também, pacientes. E os filtros? O filtro D e o filtro até, que é os filtros desse relatório aqui, né? É um filtro, coloquei um filtro de data, D, até. Esse aqui é um tipo de campo base, ou seja, ele vai buscar uma informação SQL, e aqui eu coloquei puro o nome do meu filtro, lá no gerenciador de relatórios. Então, se eu for ali, né? Eu já tinha acabado de, mas vamos lá de novo. Se eu for ali nos parâmetros aqui, ó, T, então o nome da minha variável é DT inicial. De início, né? O nome da minha variável de final é DT final. Então, eu só adicionei ele puro aqui, não precisei dar um select, um from dual, só para obter a informação
Do campo, nada. Só coloquei ele puro aqui, ó. DT inicial, DT final. E aqui, tá bom? Quando eu coloco um label, ele sempre vai adotar esse padrão ali, nesse caso, que é colocar à esquerda da informação, tá? Então, D, a informação do filtro, até a informação do filtro. D aqui e até aqui. Tá bom? E a disposição dos campos também é a mesma coisa. Definição de topo, para que ele fique mais, né, abaixo aqui. Tudo isso aqui, né, visualmente, é aquilo que eu falei para vocês. É a banda. Então, essa informação aqui é referente à banda títulos, né? Essa informação, lembra que eu falei da disposição do papel? Então, essas informações aqui é do meu cabeçalho. Então, a gente sempre tem que colocar isso na cabeça. Eu construo o meu relatório por pedacinhos. O que são esses pedacinhos que a ferramenta entende? É a informação das bandas. Essa informação aqui na primeira aba, depois que você acessa o relatório. Então, esses pedacinhos são as bandas do meu relatório, né? O começo, o meio e o fim, beleza? Um ponto bacana aqui também, não sei se a maioria conhece ou não, é aqui a visualização em árvore, né? Daí você consegue visualizar, por exemplo, o seu relatório assim estruturado. Então, por exemplo, só aqui eu já vejo que a minha banda a minha banda atendimentos, ela é uma banda filha da minha banda pacientes, né? Isso aqui a gente usa bastante em relatórios muito complexos, né? E daí fica visualmente melhor para a gente se localizar, tá? Beleza, falamos da banda título, vamos para a banda paciente. Banda paciente também, uma banda padrão. Subdetalhe, ou seja, bandas subdetalhe, elas não buscam a minha carry lá do cadastro inicial do tipo de relatório. Ela vai buscar aqui do meu campo SQL na restrição de registros, tá? Aqui que ela vai buscar. Se a gente for pegar essa carry aqui, é uma carry bem simples, né? Os dados do paciente, não faço uso de uma function, posso usar function, Lucas? Pode, claro que pode. Pode usar function, pode usar subconsulta, pode usar union, pode usar NVL, case, pivot, having e order by, você pode usar o que tiver à sua disposição com relação à linguagem PL SQL. A única coisa que a gente vai chegar daqui lá para frente é o cuidado no usar esses argumentos, tá? A gente vai ter um capítulo especial só para isso, tá? Então, bacana. Aqui só para mostrar para vocês. É simples. Tem muito, né, o que ver. Mas de onde você está pegando a imagem, Lucas? Aqui eu não estou vendo nenhuma informação de imagem, nem nada. Beleza. Então, eu vou querer que vocês prestem atenção aqui nesses parâmetros aqui, tá? Eu coloquei ele aqui com um parâmetro particular aqui, só para dar ênfase, tá? Então, eu tenho uma carry principal aqui, né? Na minha banda. E eu estou passando como parâmetro funcionário, revisar e sexo. Beleza? Que vai ser usado nos nossos ícones aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Entrando aqui na banda paciente, código, nome de paciente, beleza, idade, simples, né, pessoal? Alinhamento, tamanho e disposição do campo. Não nada de complexo aqui, né? Isso aqui tá bem de boa, assim, vamos dizer assim, né? Não tem nada de novidade, tá bom? Vamos aqui na funcionária, a primeira imagem. Então, o que eu fiz? Mesmo formato, tá? Coloquei uma imagem armazenada no banco de dados, coloquei aqui uma definição para que ela fique pequenininha, né? Porque é uma imagem grande, e se eu colocasse ela para se ajustar ali ao tamanho, ela vai ficar imensa. Então, daí não faria sentido para o nosso teste. Então, coloquei aqui a estender para que ela respeite, as dimensões da imagem respeite aqui a minha definição de tamanho e altura, um alinhamento topo, tranquilo, e aqui tá a pegadinha. A pegadinha. Olha que coisa bacana. Não tem nada de estranho, de diferente aqui, tá vendo? É uma carry.
É uma consulta no banco de dados. O que ele vai fazer? Lembra que a minha principal ela está passando o parâmetro aqui e é funcionário? Então eu adicionei a minha imagem no banco, peguei a sequence daquelas imagens que eu coloquei. Então, quando é funcionário, o ícone de funcionário, eu sei que ela está nessa sequência. Quando não é funcionário, ele está nessa sequência aqui. Fiz uma subconsulta, e o cuidado aqui na subconsulta, né? Para a gente não onerar a execução do nosso relatório no banco. Então, estou trazendo só 2 resultados. E conforme a informação desse resultado, né? Porque eu coloquei aqui um ID, vamos dizer, um ID fake não, né? Eu setei aqui na mão, quando é funcionário, para sim aqui, fiz um ID e funcionário em cada uma do retorno da query, né? Ele vai me trazer, conforme o resultado lá do meu cadastro. Então, quando a gente retorna aqui essa consulta, esse e-funcionário ele vai me trazer se é sim ou não, né? Lá no cadastro do paciente, da pessoa física. Então, aqui eu atrelei. Quando ele for sim, ele vai buscar a imagem que eu adicionei no Tazi, referente ao crachazinho lá do funcionário. E quando for não, ele não é funcionário, ele vai me trazer a imagem do paciente. Muito simples isso aqui, né? Não tem nada, não precisou fazer nenhum ajuste no gerenciador de relatórios, ser expert em gerenciador de relatórios para você fazer esse controle de imagem e controle de ícones. Feito isso, ele vai fazer justamente o que ele foi proposto. Esse Henrique aqui, provavelmente lá no cadastro dele está checado que ele é um funcionário, então ele trouxe o crachazinho. Os demais, ele trouxe o ícone de paciente. A mesma configuração vale para quando o cadastro foi revisado, vai trazer a informação de que está checado, e o sexo aqui também. Então, o Mark é masculino, a Bruna é feminino, entendeu? Nada de complexo. A gente fez tudo puramente no PL/SQL, tá? Então, voltando aqui de novo, né? Adicionei, vamos lá, voltar lá do começo. Então, adicionei a imagem aqui, né? Então, se a gente vir aqui, tem uma imagem aqui, ó, masculino, feminino, chegar o paciente ou não, ó lá, e tá lá meu ícone, tá? E fiz o tratamento aqui no cadastro do campo, tá bom? Adicionei, então, mesma coisa nos tratamentos, funcionário, revisado e sexo, tá? Nada de anormal, segue o mesmo padrão, tá? Fechou? Vamos para o atendimento, então. Para o atendimento, ela é uma banda filha. Nós falamos banda filha porque ela tem uma banda superior a ela. Como que funciona isso, Lucas? A banda filha, por padrão, ela vai sempre ficar abaixo da banda pai, né? E com isso, ela vai receber também os parâmetros da banda pai. Ou seja, aqui na banda pacientes, eu tenho CD pessoa física, certo? É esse atributo-chave que eu vou usar como restrição aqui na minha banda filha, que é o de atendimentos. Então, se eu for aqui também, na banda atendimentos, aqui embaixo, olha aqui, eu estou usando a restrição que está sendo passada pela banda paciente, pessoa física. Então, por isso que ele exibe para nós aqui, logo abaixo, né, as informações do atendimento relacionadas a esse paciente, tá? Então, eu sei que esse paciente aqui, ele tem 2 atendimentos, sei que esse paciente tem um atendimento, e assim consecutivamente, tá bom? Nada de muito complexo aqui, tá? As definições da banda também seguem o mesmo padrão, formato, restrição de registros, tá? Aqui, e agora vamos para a nossa banda gráfico, tá? É esse carinha aqui.
Também, pessoal, não tem nada de complexo aqui, tá? Nada, tá? O que que a gente vai fazer? Então, eu criei uma banda do tipo gráfico, né? Um único campo. Ele é grande aqui, as disposições, porque a gente está falando de um gráfico, né? Então, a altura é 200, tamanho 650, para que ele fique visualmente melhor na disposição ali do relatório, né? Então, o tipo de campo é um gráfico chart series, e aqui está a, a engrenagem, né? Que vai fazer o nosso gráfico funcionar. Então, tipo de gráfico chart série. E aqui no comando SQL é onde que eu coloco todo o motor no meu relatório, tá? Então, obrigatoriamente, para os campos valor, eu preciso ter o, o aliás como valor. E os labels, né? Que são os títulos das informações, como label, né? Passo os parâmetros que eu julgar necessário também. Aqui, obrigatoriamente, né? Como todos sabem, né? Quando a gente adiciona uma função de agregação, count, max, min, né? Med, a gente precisa sempre adicionar um group by quando a gente tem mais informações na nossa query, né? Então, fiz um group by pelo convênio e aqui a conta ali dos meus atendimentos. Então, ele está contando o atendimento e está agrupando por convênio, que é exatamente o que ele faz aqui no nosso gráfico, tá? Faz a disposição aqui, ó, gráfico convênio, o convênio Unimed, Med, né? E a quantidade dos atendimentos aqui, tá? É claro, né, que dependendo do filtro que você vai utilizar, esse gráfico ele vai se dimensionar automaticamente, tá? Não precisa de nenhum ajuste adicional ali para colocar menos ou mais. Ele automaticamente vai fazendo essa dimensão. É claro que se você colocar um filtro muito extenso, né? Depender das informações que você tiver na sua base, ó, por exemplo, aqui eu tive só 2 retornos, então veja aqui a disposição. Aqui a gente já teve mais, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, né? E assim por diante, tá bom? E daí a gente tem mais opções aqui também. Tem gráfico de pizza, tem barra horizontal, linha 3D, barra vertical, tá? Então fica a seu critério. Marcador, se vai exibir valor, descrição percentual, valor mais percentual, a descrição. Aqui vai ficar daí a critério de vocês e a criatividade, tá? Fazendo testes aí na base de vocês e vendo o que vocês conseguem absorver dessa informação. Aqui também a posição de legenda, se fica abaixo, acima, sem legenda, tá? Bacana? Deixa eu ver, 20 minutos, nossa, como passa o tempo. Tá, então de relatório de tipo normal, era isso que eu queria passar para vocês. Então, a gente sai daquela métrica de que os relatórios do TASI são só preto e branco, a gente não consegue melhorar? Consegue sim, a gente consegue, dá de fazer várias coisas aqui, outro ponto também, a gente consegue exibir dados, como no webinar passado eu mostrei, né? Mostrar dados, transpor, né? Colunas em linhas, que nada mais é que a utilização do pivot do PLSQL. Então, veja assim que a limitação do gerenciador de relatório vai justamente conforme a limitação da própria linguagem. Se a gente não tiver esse tratamento no PLSQL, a gente pode não conseguir fazer isso no gerenciador de relatório. Então, tem casos e casos, mas assim, infinidades, assim, tem relatórios muito bonitos mesmo que eu mesmo já consegui desenvolver com relação à ocupação hospitalar, com média máxima de materiais, sinalizava em relatórios, por exemplo, em vermelho, quando uma cotação de um determinado item extrapolava, se eu não me engano, a média ou os últimos 3 valores, sabe? Para que um gerente, né, de compras, por exemplo, ou um gerente de suprimentos, ou um gerente de farmácia já consiga ver, no momento dele visualizar, opa,
Esse dipirona aqui, ele ele foi cotado mais, está com valor acima do esperado das últimas duas compras, das últimas três compras. Então, visualmente, né, ele já consegue visualizar isso. Ele não precisa de um indicador externo, de um, é, de um envio automático de um relatório que alerte, sabe? Isso aqui ele já consegue visualizar. Ele vai visualizar ali o relatório, ele vai ver que já tem um item lá que tá em não conformidade ou que está extrapolando alguma, alguma métrica, né, que a instituição deva ter, tá bom? Show, já falei demais já de relatório padrão. Vamos para o próximo. Relatório Excel. Relatório Excel, limitar os caracteres usando o substr, né, condição varchar, informação de máscara, conforme o retorno de cada variável, não possuir banda cabeçalho e rodapé e exportar em TXT. Um relatório em Excel é um dos mais simples que a gente tem. O que a gente precisa ter cuidado aqui em relatórios do tipo Excel? Todas essas observações aqui que eu estou colocando para vocês, tá, pessoal? A gente já tem lá no Manual do Gerenciador de Relatórios, tá? Se alguém é novo aqui no webinar, nunca participou, eu mesmo desenvolvi revisei o Manual do Gerenciador de Relatórios, né? Então, antes ele tinha, se não me engano, 4 páginas, hoje ele tem 41, tá? Então, é um manual que eu fiz realmente assim com carinho, né? Porque que nem o Paulo falou, eu já estava aí do outro lado com vocês, tá? Então eu era cliente antes. Senti a mesma dificuldade que vocês têm hoje com o desenvolvimento de relatório, eu também senti. Então eu peguei e com uma das atividades iniciais, assim que eu fui para a Philips, foi revisar esse manual e colocar as minhas experiências e o que eu adquiri também aqui dentro da Philips para disponibilizar algo mais robusto para ajudar vocês nessa tarefa aí de customização e desenvolvimento, tá? Então, deem uma olhada lá, tá? Eu tenho certeza que vai agregar, fora essas dicas que eu estou passando aqui e essas análises aqui, esses cases, né? Tem outros bacanas lá também que eu tenho certeza que vocês vão fazer uso e vão aproveitar bastante, tá bom? Tá. Relatório do tipo Excel. Então, eu fiz aqui. Nós temos que tomar cuidado, então, com campos do tipo varchar, né? Ou seja, campos descritivos, né? Então, sempre delimitar o tamanho que vai ser exportado. Então, eu defini aqui 150, tu pode colocar 200, 250, mais que 250 eu já acho muito, tá? Mas daí vai do bom senso de vocês. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse webinar, são totalmente, tem todo o bom senso aí no desenvolvimento do relatório de vocês. Tenho certeza que nenhum utiliza function para restringir resultado, né? Não fazem ordenação de campos calculados, tenho certeza disso. Vamos lá, então. Então, colocando as restrições aqui nos retornos do campo nome convênio, restrições aqui do tipo de atendimento. Então, todos que são varchar, eu coloquei a restrição aqui do tipo restringindo a quantidade de caracteres de cada campo, tá? Feito isso, preciso de algum tratamento adicional aqui para o valor moeda, Lucas, para o valor data? Eu preciso adicionar um to date, um to char aqui? Não, não precisa. Isso a gente vai fazer para esses outros campos lá no gerenciador, tá? Então, aqui o tipo de relatório, né? Por consequência, ele vai mudar, vai para tipo Excel. E aqui nos campos, nas bandas, nós temos uma particularidade. Por quê? Relatórios do tipo Excel, a gente não precisa ter um cabeçalho e rodapé, né? É um relatório que a gente vai exportar ele para importar em alguma coisa, ou mesmo para usar no próprio leitor de planilhas, seja Office, Calc, enfim, tá? Então a gente não precisa de um cabeçalho, a gente só precisa das informações. Então, lembra do relatório simples? Então, minha carry, então, está no meu cadastro principal do relatório.
E eu tenho só uma banda do tipo detalhe, que vai buscar esses resultados lá, vai buscar essa chave lá do meu cadastro principal. E aqui a gente tem as informações, as variáveis, né? E olha aqui, ó. A máscara, ele já eu defino aqui no próprio gerenciador, tá? Eu não preciso, até é recomendado que você não faça nenhum tratamento lá na sua carry, tá? Para não dar nenhuma incompatibilidade, nenhum probleminha. E você usa sempre as máscaras aqui do gerenciador, tá bom? Se for moeda, vai ter aqui a máscara de um valor monetário, tá? Lucas, mas como que eu vou saber qual máscara que vai trazer cada campo? Eu vou ter que cadastrar aqui um a um? Não precisa, ó. Dentro do gerenciador de relatório, a gente tem a opção de botão direito, gerar campos SQL. Quando eu utilizo essa opção, ele vai me questionar se eu vou querer substituir os campos existentes, porque já tem um, né? Dando OK, ele vai apagar as informações atuais e vai gerar novamente meus dados. Então, ele já vai atribuir aqui, ele vai identificar qual que é esse tipo de campo lá no meu banco de dados e já vai atribuir a máscara correta para ele, tá? Muito bacana isso aqui. Eu só vou me atentar aqui daí, né? Vocês, no caso, a definir o label dele e a disposição, né? Mas por ser um relatório de tipo Excel, acredito que isso aqui não vai agregar nenhum valor, né? Para vocês. Ah, Excel complexo. Eu não coloquei ali, mas vou falar um pouco, tá? Excel complexo, né? Excel complexo, Lucas. Quando eu clico aqui em Excel complexo, ele está me mostrando em PDF. Tá certo isso? É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo. Excel complexo é assim mesmo. No gerenciador de relatório. Porque o gerenciador de relatório, ele é só para desenvolvimento e customização. Acessos, liberações, é só isso. O usuário final, o usuário lá da recepção, o usuário administrativo, ele não tem que ter acesso ao gerenciador de relatórios para gerar nenhum relatório. Essa aqui é uma ferramenta exclusiva para os técnicos e analistas de negócio da instituição, tá? Então, o usuário, vamos dizer assim, comum, né? Ele vai usar a impressão de relatórios. Então, lá na impressão de relatórios, aí sim, ah, vamos pegar aqui 1931, ele vai fazer a impressão desse relatório. Acho que eu não liberei ele aqui. Então, aqui. Aqui eu tenho um exemplo aqui, tá? Então, por aqui sim. Aí ele vai ter a opção aqui, ó, o botão exportar em XLS, tá? Aí, neste caso, sim, ele vai conseguir gerar o relatório, tá bom? Excel seria isso. Exportar em TXT, que daí nada mais é, por ser um relatório do tipo Excel, quando nós geramos ele, né? E ele vai me abrir uma telinha, né, de diálogo aqui, questionando que tipo de formato que eu criei. Atualmente, né, a gente consegue exportar em XLS, CSV e TXT, tá bom? Beleza? Excel já foi. Etiqueta, controle de guilhotina, caracteres especiais e os cuidados com a linguagem EPL e ZPL. Então tá. É, já foi meia hora. Vamos tentar dar uma agilizada aqui. Etiqueta, a gente consegue controlar a guilhotina pelo gerenciador de relatórios? Não. O TASI, ele só envia a job, vamos chamar assim, o serviço de impressão. Todo o controle, se a guilhotina é ou não acionada, se ela tem que acionar no final da página ou não, é sempre do drive da impressora, tá? Então, tem algumas, que eu já ouvi falar, algumas impressoras que você consegue, alguns modelos que você consegue enviar esse comando na tua própria codificação ZPL, né?
Então, se você estiver mandando esse código na tua etiqueta, no cadastro da tua etiqueta lá, então pode ser que ele também leia, identifique e acione a guilhotina. Mas assim, que nem de forma geral, não existe esse controle por parte do TASI, tá? Esse controle é uma funcionalidade e, vamos dizer, uma especificação da própria impressorinha de etiquetas ou pulseira e o drive que está utilizando, tá bom? Caracteres especiais. Minhas etiquetas passaram a sair com caracteres especiais, não está saindo C cedilha. O que está acontecendo? É um char7 que está impactando? É aquele char7 lá do Reports? Não. A definição dos caracteres especiais também é na própria linguagem da etiqueta. Ou seja, se a gente pegar aqui um relatório do tipo etiquetas, né? Então, ele é um relatório de tipo etiqueta, utilizado também para pulseiras, usados para identificar paciente quando entra na instituição, para etiquetar os medicamentos lá do almoxarifado, lá do CAF, né? Ele pode ter, ele vai ter aqui a carry dele, né? E aqui, sendo do tipo etiqueta, ele não vai ter a informação das bandas, né? Ele vai ter aqui só a guia etiqueta, as liberações, né? Usuário, perfil e tal, as documentações. Mas, em suma, a regra de negócio está aqui. Eu vou definir uma impressora para mim, de etiquetas, e é esse aqui que vai ser o motorzinho da geração do meu relatório. Então, aqui, né? Visualmente, a gente já vê que a gente está usando uma linguagem ZPL, não é uma EPL. A linguagem EPL é aquela linguagem inicial que antigamente era usada nas impressoras Elton, não? Né? Então, na maioria hoje dos clientes usam tem por padrão usar as impressorinhas Zebra. Então, as impressorinhas Zebras, utilizam a linguagem ZPL. Então, se você vê, por exemplo, aqui que o teu relatório está usando eu não tenho aqui nenhum exemplo de um padrão EPL, tá? Mas depois vocês pesquisam aí na internet. Mas se a tua impressora Zebra ela está usando aquela linguagem, né? A, vírgula, I, vírgula, 8, e daí vem os campos, e-comercial e tal. Essa é uma linguagem EPL. Então, você está usando uma linguagem diferente da sua impressora, do modelo da sua impressora. Ah, mas funciona? Funciona, beleza, tudo bem, está funcionando hoje, mas não é o recomendado. Então, sempre busque utilizar a linguagem compatível com a sua impressora, tá? Não tente usar uma linguagem EPL para uma, para um modelo de uma impressora diferente, tá bom? Ah, mas as impressoras EPL, elas são compatíveis com a linguagem EPL? São compatíveis. Só que a gente tem que levar em consideração o drive que foi instalado na sua impressora. Se ele está lendo EPL ou ZPL, né? Então, por padrão, né? Impressora Zebra sempre usa ZPL. EPL, a gente já está indo para o ZPL, acho que 2, 3, né? Então, o EPL já está defasado, uma linguagem, vamos dizer assim, é compatível? Está funcionando? Tá, mas já é uma linguagem que já tá em desuso, né? Então, aqui a gente tem as, as configurações iniciais, né? E as disposições do campo, tá? Isso aqui, como que faz isso aqui? Como que eu sei desenvolver isso aqui? Como que eu vou chegar que isso aqui é a definição do meu char7 que está sendo enviado para a impressora? Esse aqui eu estou falando do meu atributo do resultado da minha carry lá atrás. Isso aqui daí a gente tem que verificar com o fornecedor responsável da impressora para utilizar essa linguagem, né? Como as etiquetadoras, né? As etiquetas, né? Elas têm uma linguagem própria, a gente vai ter que ir atrás de documentação da Zebra, da, da, da Elton, né? Para identificar como que desenvolve essa linguagem para o envio para minha impressorinha, tá bom? Deixa eu ver. Beleza, os cuidados, caractere especial, etiqueta, fechou. Próximo tema é um tema bacana, eu trouxe de novo aqui, que é aquele teste com a impressorinha Zebra já direto na sua máquina, né? Então, a gente tinha antes, né,
aquele probleminha que a gente não conseguia testar as impressões de etiqueta na nossa máquina, a gente tinha que pegar, né? Vocês têm que ir lá na recepção, pegar a impressora Zebra, trazer na máquina de vocês, plugar, instalar drive, para ver se funciona ou não. Então a gente não precisa mais fazer isso. A gente instala uma impressorinha fake, né? No, na máquina de vocês. Eu não vou me detalhar aqui na instalação, porque senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Mas vocês conseguem apoio nisso na internet? Ou se não conseguirem mesmo, querem saber, eu quero saber como que o Lucas fez para instalar a impressorinha fake dele, Zebra, ali na máquina dele. Pode abrir um chamado também, que eu explico sem problema nenhum, tá bom? É, então, eu instalei aqui umas impressorinhas fake aqui, umas zebrinhas minhas, para mim fazer testes e tal, né? É, e o bacana, né, é que quando a gente vai fazer os testes, eu vou conseguir ver qual que é o arquivo que foi mandado para minha impressora. Deixa eu pegar aqui. Um exemplo aqui para vocês, rapidinho, só para vocês verem. Vai ficar dentro de C, Windows, e, opa, System 32, Spool, Printers, e tá aqui, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui foi o arquivo que foi mandado para minha impressora, tá? Então se eu abrir aqui ele, olha lá, tá vendo? Ele mandou a codificação aqui para da minha impressora, para ela reconhecer o caractere especial, o início do código, e está aqui. Em vez do DS, ele trocou pelo resultado da carry lá do relatório, que era coração, lembra? Então, por aqui eu já sei, ó, o meu Tazi, ele está enviando os caracteres especiais para minha impressora. Agora, se a minha impressora ela não está reconhecendo esses caracteres especiais que o Tazi está enviando, aí eu já consigo ter um divisor de águas. Eu já sei que a aplicação está certa e que o ponto de partida para minha análise, possível correção, vai ser com a minha impressora, seja drive, instalação, enfim, um modelo, tá bom? Uh, bacana. Cuidado com a linguagem EPL e ZPL, então, cuidado com esses caracteres aqui inválidos, tá? Esses caracteres, deixa eu pegar aqui a canetinha, aqui, que eu nunca tinha usado canetinha na apresentação, vou usar agora. Cuidado com esses caracteres especiais aqui, tá? Teve bastante relato de clientes que estavam com dificuldade, problema na geração de relatórios de etiqueta, e na verdade era só esse carinha aqui, o caractere inválido que estava na disposição ali dos relatórios de etiqueta que estava impactando. Por consequência, se é um caractere inválido, o Tazi estava mandando esse caractere inválido para a impressora não reconhecia e não imprimia. Seleção de duas impressoras instaladas na estação do usuário, com vínculo no relatório. Beleza. Lucas, eu fiz um relatório de etiqueta, mas toda vez que eu vou mandar imprimir esse relatório de etiqueta, ele está me exibindo um checkbox para me selecionar. Eu não quero que fique aparecendo para mim selecionar essa impressora. Como que eu faço para isso parar? Ele vai exibir esse checkbox para você caso a estação do usuário, né, tenha mais de uma impressora instalada dessas que está disponibilizado no relatório. Ou seja, se eu tiver aqui Zebra LPM Carvalho, tiver mais uma aqui, né, a Zebra, e nessa mesma estação de trabalho eu tiver essas duas impressoras aqui, ele vai me exibir a tela de seleção, porque ele precisa saber para qual você quer enviar. Ele está identificando que você tem duas. Então, para qual que você envia? Para qual que você quer que seja enviado, né? Ah, mas eu não quero que essa impressora, que exista essa seleção. Bem simples, é só você excluir a impressora, seja do relatório ou da estação de trabalho do usuário,
que está fazendo essa, que você não quer que exiba, porque ele não vai exibir, ele vai mandar diretamente sempre para a única que ele vai encontrar disponível. Se ele encontrou só uma, não tem o porquê dele exibir a tela de seleção. Se ele exibir, já está errado, a não ser que seja uma configuração aqui na disposição do perfil, né? Que a gente seta aqui, configurar, né? Para configurar para exibir a janelinha de seleção. Fora isso, ele vai enviar automaticamente para lá. Beleza? Otimizando relatórios. Os minutinhos finais. Tá. Vamos lá. Esse aqui é, é um ponto bem legal que eu queria chegar aqui com vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente aproveitar nosso tempinho, tá? Excesso de functions, é aquilo que eu falei para vocês. Posso usar várias functions, Lucas, no meu relatório? Pode. Você pode usar functions, você pode usar having, você pode usar tudo que a linguagem SQL permitir, você pode usar no seu relatório. Só que tem que ter o bom senso. O bom senso. Por quê? Porque já chegou relatórios aqui para a gente, né, que chegava a arder os olhos de ver, é, é, chegava a dar dó do banco de dados, de ver como que ele sofria para processar. Então, quem entende um pouquinho de linguagem SQL não precisa ser um expert. E eu particularmente, estou longe disso, tá, pessoal? O conhecimento que eu tenho é aquele que eu fui atrás e nos murros, né, da vida, a gente é obrigado a correr atrás de informação e testar e revalidar, enfim, né? Então, esse é o nível de informação que eu tenho, é esse, tá? Eu sou longe de um expert. Tenho um curso específico nessa área, assim, mas estou longe para ser o dono do conhecimento, tá? Sou um eterno aprendiz aí. Mas assim, quando a gente usa bastante functions nos relatórios, a gente tem que tomar um cuidado que todos os retornos aqui da nossa query, ou seja, a cada execução, a cada retorno dessa da minha tabela principal aqui, ou tabelas, cada registro, ele vai entrar nessa function e mostrar o resultado. Vai entrar nessa function, retornar o resultado. Vai entrar nessa, retornar o resultado. Entrar nessa, retornar o resultado. Tá? Então, ou seja, é um processo a mais. Eu posso usar? Posso, com cautela, né? Para que eu vou ter, por exemplo, nesse caso aqui? Por que eu vou ter um obter, não pessoa física? É todos os dados relacionados ao quê? Ao cadastro completo de pessoas. Então, eu posso muito bem vir aqui, ó, vírgula, pessoa, underline, física. Pronto. Faço as amarrações aqui, acabou o problema. Eu não preciso usar function para isso. Ah, mas dessa forma não fica mais pesada se eu adicionar a tabela? Não, de forma nenhuma. Pesado vai ficar, vamos dizer assim, né? Pesado ou onerar o seu banco se você usar dessa forma, né? Se você usar agora ele aqui no corpo do seu SQL principal, não, tá? Então, functions, eu sempre tive o princípio assim, function eu vou usar quando eu quero pegar alguma coisa de uma tabela que, se eu linkar ela aqui na minha consulta principal, eu vou ter que usar de uma, vamos dizer assim, de uma análise, eu vou ter que mudar toda a estrutura de um relatório, porque daí pode trazer dados que eu não quero e os tratamentos vão ser mais difíceis, entendeu? Nesses casos, sim. E daí vale aquela atenção. Tem que valer a pena se essa function vai me trazer benefício na minha execução, né? Se eu ver que ela está demorando, que o meu relatório está demorando 1 minuto, 2 minutos para executar, já é um sinal de alerta. Eu, particularmente, não vejo que um relatório que executa em 2 minutos seja um relatório performático, né? Claro, levando em consideração filtros, enfim, e as informações. Posso usar subconsulta? Pode, claro que pode. Pode usar subconsulta sim, mas é a mesma coisa, cautela. Aqui, por exemplo, a gente tem uma subconsulta que a cada resultado da minha consulta principal, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a soma do procedimento, dos valores da conta do paciente, do valor médico do paciente e me retornar. Então, vejam, né? Imagina a quantidade de processos que o meu banco vai ter se nessa consulta principal aqui retornar 1.000 registros. Imagine, né? Outro ponto aqui. Gente,
restrição com function. Dá para usar? Dá, mas evita. Esse aqui eu fiz um exemplo ainda bem, vamos dizer, esdrúxulo, né? Peguei uma function ainda que retorna um varchar. Aí você me quebra, né, Lucas? Mas é justamente para mostrar, gente, restrições, tomem cuidado, né? Às vezes você vai colocar aqui uma restrição, mas eu já estou restringindo. Não, mas você está restringindo fazendo uma subconsulta. Aí não, vamos dizer, não tem uma. Você acaba fazendo uma restrição, mas não compensa, entende? Pode não compensar essa restrição que tu está fazendo aqui. Então, evita, só em últimos casos mesmo. Eu, particularmente, acho que se eu usei isso, foi uma ou duas vezes, né? Em todo o tempo. E, é claro, não foi um retorno varchar, porque é de senso comum, né? Aí a gente já vai para a linguagem SQL, PLSQL, que a gente sempre tem que adotar o padrão de fazer as ligações sempre utilizando atributos do tipo number, né? Varchar pode ser feito sim, mas eu não recomendaria se o varchar fosse mais que 2 ou 3 caracteres, tá? O que mais? Aqui. Então, excesso de functions, já falamos. Case, posso usar case? Claro que pode, né? Mas também aquela questão, né? Muitos cases ali acaba gargalando um pouco onerando mais a sua, a, é, atrapalhando na performance do seu relatório no momento de execução, né? Nossos amigos DBA aí, quando vocês quiserem sentar e trocar uma ideia, vão te explicar melhor sobre esses pontos, tá? Restrição através de functions, né? Vamos evitar. Restrição com varchar, sim, com as ressalvas. Ordenação. Então, vamos supor aqui, ó, além de tudo isso aqui, ainda tem um order by aqui no final. Nossa Senhora. Imagina, né? Order by por, vou pegar aqui, pelo valor do procedimento. Então, 4, 5. Imagina. Isso aqui está matando o teu banco de dados. Aí vamos supor aqui que o teu analista não, né? Vamos corrigir aqui. O teu estagiário vai pegar, ele fez desenvolvedor, aprendi lá no gerenciador de relatórios, eu fiz uma function muito legal, fiz uma ressalva aqui, tá, pessoal? Vocês têm toda a liberdade para fazer os objetos de banco que vocês acharem, julgarem necessários, né? Functions, view, tabela, trigger, não tem problema nenhum. Desde que esses objetos não alterem objetos Philips, tá? Então, assim, nada que altere o produto. Se eu quero fazer uma function para mim obter um cálculo de tal coisa, porque para mim eu vou ter que fazer executar uma view, blá, 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 sem problema nenhum, sem problema nenhum. Com essas ressalvas. Não altere objetos Philips e não altere o comportamento do sistema, tá? Que a gente já teve casos aqui, né, de bases paradas, porque objetos do cliente estavam impactando em objetos Philips. Já teve casos, né? Então, fiquem a ressalva. Tá, o que eu estava falando? Então, vamos supor aqui no nosso cenário aqui, então, o nosso estagiário, me desculpe os estagiários que estiverem aqui assistindo, tá? Mas eu já fui um estagiário e eu tenho certeza aí que todos vocês aí já foram um dia. Então, o nosso estagiário aqui pegou essa scheduler marota aqui e colocou lá dentro do Tazi Scheduler, lá nos relatórios automáticos. Alguém sabe o que vai acontecer com o ambiente de produção desse cliente? Eu vou dar uma dica, começa com Alt e termina com Memory. Vai dar Out of Memory. Por quê? Porque está gargalando os recursos do reports desse cliente, está gargalando o banco dele, tá? Então, daí ele vai abrir um chamado falando, nossa, mas olha, meu Task Scheduler parou do nada. Estava funcionando até ontem, agora parou. O que aconteceu? Aí a gente pede log, conecta, vai lá ver um relatório CAT que está desse jeito, né? Aí o estagiário vai levar umas reguadas, tá bom? Que mais? Log geração relatório. Log underline relatório geração. Essa aqui é uma tabelinha bem bacana. Eu já apresentei nos webinars passado e que vocês vão usar.
Errei o nome. Relatório. Opa. Relatório de geração. Como base, tá? Vocês vão usar como base para identificar, por exemplo, essa questão aqui, ó. Como que eu sei qual o relatório que está gargalando no meu ambiente? Aqui, na log, underline, relatório, underline, geração, tá? Então, através aqui dos campos QT SQL, QT executão, QT execução, você vai conseguir fazer a métrica dos relatórios que mais está onerando a sua aplicação na execução, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo hipotético, meu scheduler parou, meu Task Reports parou, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Log geração relatório. Por aqui você já vai ter 80%, 80, já adianto, né? 80% da solução já. Tá? Você já vai conseguir ver qual relatório, seja CAT ou W ou padrão Phillips, que está onerando a sua aplicação na execução. Tá? Então, lembrando que TSQL é o quanto tempo a minha aplicação levou para montar esse SQL, que tem execução, quanto tempo a aplicação demorou como um todo, tá? E aqui, os DS parâmetros, que foram os parâmetros que foi usado naquele relatório, tá? Claro, que as informações aqui do usuário, vamos dizer assim, o bendito do usuário aqui, que filtrou o período de 1 ano da movimento de estoque, né? E queria que aparecesse lá para ele em 2 segundos. Aí aqui tu já pega, né? Você já consegue visualizar aqui o usuário, a data de execução, né? O horário. No meu aqui não está apresentando o horário por conta da configuração aqui do developer, mas aqui está no formato hora, minuto e segundo, tá? A tabela, tá bom? E fora aqui, mais uma aqui, a informação e status, se foi finalizado, se está pendente, tá? Por aqui já, complementando com os logs do Task Reports e da ZPP Server, você já consegue aí, ó, fazendo um esforço junto com a sua equipe de infraestrutura e talvez o seu DBA, já identificar essa instabilidade no seu ambiente, corrigir e colocar ele ativo de novo o mais rápido possível. Repositório tempo também tem um impacto bem significativo também na execução de relatórios, tá? Então, veja aí com a sua equipe de infraestrutura as políticas de limpeza desses diretórios, tá? Seja do F-Manager ou do repositório lá dentro da administração de sistema, parâmetros, armazenamento de arquivos, tá? Lembra? Então, sempre façam aí uma política, estuda aí com ele, uma política para fazer a limpeza desses arquivos. E os erros mais comuns, né? Out of memory, que a gente já acabou de falar, né? No content return from dispatcher, ou seja, a indisponibilidade do seu Task Reports, que ele pode ter sim relação com o seu certificado.pen, por isso que a gente reforça de novo, né? Certificado.pen, o seu certificado.pen colocado lá no seu App Manager, ele tem que receber aqui, obedecer as 4 chaves, tá? Ter essas 4 chaves. Então, pode ser influência também do teu firewall, e a causa ali por erro de memória. Erros de storage, novamente o repositório temp, e as causas mais comuns é a falta de acesso, ou também o aumento, a falta de espaço. Um detalhe, né, importante, mas se alguém ainda não sabe, mas o Tazi não é compatível com o Samba, o SMB protocolo V1. Então, o V1, ele tem vamos dizer assim, uma vulnerabilidade de segurança. Então, os produtos Tazin não são mais compatíveis com o V1, é só o V2 acima, tá bom? E é o que eu já falei, é a política de manutenção. Fluxo de impressão, rapidinho. Então, na administração, no HTML, as impressões, qual que é a ordem de impressão? A impressão vai obedecer sempre a impressora do padrão definida para o usuário. Se existir lá aqui essa impressora aqui, tá? Então, se existir uma impressora definida, opa, aqui, ó. Se existir uma impressora padrão definida, o Tazi vai olhar essa impressora, tá?
Essa impressora padrão. Não tem, ele vai olhar se existe regra no relatório para impressora por usuário. Não tem, ele vai olhar por perfil. Não tem por perfil, ele vai olhar por estabelecimento. Não tem por estabelecimento, ele vai buscar a impressora padrão do usuário, tá? A gente, então, a particularidade que a gente tem que ter o Labels instalado, tá? Bonitinho, estamos na versão 2 Plus do Agent, então, compatibilidade ali com os módulos. Das Native é aquela maravilha que a gente não precisa de módulos adicionais, nem fazer nenhuma nova configuração adicional para imprimir o certificado, enfim, tá? Só instalar e boa. Cups, a gente tem as particularidades então do Cups, que é se a cadastro da impressora tiver barras, a gente tem que substituir por underline, e o Cups tem que estar visível para o meu servidor de aplicação. Então, se o Cups ele está fora do Tazia, do App Manager, do Linux, do App Manager, a gente tem que formar ali no parâmetro 19 do gerenciador de relatórios o endereço dele, fazendo os testes ali de comunicação, né, com o DocSex, o IT, o endereço da instância, para ver se, e o IP do Cups, para ver se eles estão se comunicando. Retornou via comandos de Linux o nome da impressora bonitinho, assim como está no Tazi, show de bola, comunicação garantida, tá? Aqui trouxe um exemplo, né? Então, no Cups, é claro, novamente, né? O Cups ele não é um produto Philips, né? Ele é um produto externo. Então, a gente não tem a expertise, né, aprofundada do Cups para passar para vocês. Mas ali, aquelas trocas de conhecimento que a gente já adquiriu com outros clientes, não tem problema nenhum de a gente passar aqui, tá? É só ter essa noção, né? O Cups, ele não é um produto Philips. Mas se precisar de algum apoio, alguma dúvida com relação ao TASI e a comunicação com o CUPS, estamos aí, tá bom? Então, a particularidade do CUPS é que ele tem que estar também com a impressora aceitando trabalhos aqui, compartilhada, né? Feito isso, não tem mais problema nenhum com relação à disponibilidade das impressoras, pessoal. Bom, acho que seria isso. Extrapolei uns minutinhos, acho. Ah, tranquilo, calma. Foi excelente ali o conteúdo, tá? Tivemos uma grande diversidade de perguntas. A Júlia já foi respondendo várias ali. Pessoal, o Lucas deixou aqui um QR Code para que vocês possam avaliar o nosso conteúdo, a forma que foi trazida ali, trazendo dicas ali para a gente melhorar todos os dias. E, Lucas, ainda temos agora 19 minutinhos. Eu vou passar algumas perguntas aqui para que a gente possa tentar ir respondendo online. E, pessoal, ao final aqui, a gente vai compilar essas perguntas. O Lucas vai fazer o material em formato de guia ali para vocês, e não perguntas e respostas, para clarificar um pouco mais aqui esse conteúdo de hoje, tá? Então vamos lá, Lucas, eu vou ir passando, tá? E você vai respondendo. Aqui não tiver o conhecimento pronto, a gente toca para a próxima e depois a gente vai respondendo em forma de guia, tá? Então a pergunta do Uhum. Rafael. Olá, bom dia. A opção de visualizar em árvore que você apresentou lá no começo é liberada por parâmetro da função? Não, não é liberada por parâmetro, ela já vem de forma nativa ali. Se não está visualizando, acredito que seja alguma inconsistência ali. Mas, se eu não me engano, não precisa de nenhum parâmetro, não. Perfeito. Deixa eu ver a próxima. Bom dia. Gostaria de saber se tem a possibilidade de utilizar CTE no gerenciador de relatórios em alguma versão do Tazi. CTE, aí eu desconheço o que seria o CTE. Eu não vou conseguir responder essa. Eu precisava de Tá. mais informações do que seria o CTE. É uma pergunta do Guilherme Henrique. Guilherme, se você estiver aqui conosco ainda, se puder dar um pouco mais de detalhe relacionado a essa pergunta para que a gente possa responder posteriormente, agradeço, tá? Bom, outra pergunta. Tem uma pergunta bem grande aqui, Lucas, que essa aqui eu vou criar uma dinâmica para a gente responder ela posteriormente, tá? Uhum, tá Deixa bom. eu ver aqui. Próxima. Em algum tamanho específico de imagem, outra dúvida: qual a melhor forma de deixar o campo sem tamanho definido?
Hoje temos alguns campos com muito texto e acabam na geração do relatório, o texto fica cortado. Tá, essa é fácil. É só você levar sempre como métrica o tamanho da sua banda. Se a tua banda, né, você vai, sempre faz um testezinho que eu fazia, era pintar a banda. Coloca um fundo nela, um azul, um verde, enfim, e veja a disposição dessa banda no meu relatório, né? 100, 50, enfim. E atrelava sempre o tamanho do meu campo de texto nessa banda, para ele respeitar esse tamanho. Fazendo isso, você não vai ter mais estouro. Perfeito, Lucas. Uma pergunta da Michele. Como podemos identificar a melhor definição de tamanho, altura, largura, topo para imagens e linhas sem necessidade de alterar e testar repetidamente o relatório para identificar o layout? Ah, isso aí não tem como a gente fazer, só mesmo te fazendo testes mesmo, né? Porque isso aí vai depender de que forma você quer disponibilizar essa imagem, né? Dispor essa imagem no seu relatório e do tamanho dela também, né? Porque daí você vai dimensionando nela, daí você pode ver que perde qualidade, enfim, né? Tem alguns parâmetros aí. Visualmente, assim, uma forma assim externa para a gente já definir que uma imagem de 1024 por 600, né? Imagina o tamanho, um plano de fundo, né? É, é, tenha um valor X já padrão, isso não existe. Somente mesmo testando. Perfeito. Lucas, tem uma pergunta aqui que me parece interessante. Tem algumas curtidas e um olhinho ali. Bom dia. Poderiam nos mostrar um exemplo de criação de relatórios que aciona por Procedure? Claro, 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 claro. Vamos lá. Isso aqui a gente mostrou no webinar passado, tá? Mas a gente volta aqui. E tá lá no manual, tá, pessoal? Tá no manual também. Perfeito, Lucas. Tá. Quando a gente faz o uso de procedure, né? Então, eu tenho uma procedure própria minha. Basta que eu informe ela aqui no campo, tá? No campo procedure. E aqui, na minha procedure, né? A procedure, consequentemente, né? Ela vai ter parâmetros, né? E nesses parâmetros que você vai passar, você atente a colocar eles com o final underline P, tá? Então, vamos supor que seja uma procedure que faça uma tabela dinâmica temporária, né? Que ela passe datas, que passe datas. Então, na nomenclatura da minha procedure, é que eu não tenho nenhum aqui. Poxa, mas vamos pegar um aqui. Ah, não tem. Mas vamos supor, tem uma procedure e no corpo, né, dos parâmetros da minha procedure tem lá data inicial e do tipo date, né, e dt final, né, também é do tipo date, né. Adicione ali o underline p ao final e, consequentemente, o teu relatório também precisa ter esses parâmetros, né, porque é através dele aqui que vai desses parâmetros que ele vai passar para a tua procedure. Aqui você não precisa ter o P, tá? Só dessa forma aqui mesmo. Aí com isso, o gerenciador vai passar o parâmetro e executar a tua procedure. Mas, de novo, vamos voltar àquele tema da performance. Cuidado para não onerar teu relatório, né? Execução de procedures aí, elas tendem aí a deixar o relatório menos performático, mas desenvolvendo ela aí, seguindo a melhor metodologia hoje aí de desenvolvimento PLSQL, show de bola. Lucas, veio uma pergunta aqui pelo Forms. Como funciona o relatório dinâmico e para que serve? O relatório dinâmico, ele era um relatório específico para uma funcionalidade. Agora eu não vou conseguir lembrar para você a origem. Eu não sei agora se era com relação às avaliações
ou se era uma rotina específica do Pepe, mas ele era específico para uma rotina, tá? Mas o Paulo vai anotar essa pergunta, eu resgato para vocês a informação certinha e depois respondo. Perfeito, Lucas, obrigado. Uma pergunta do Williams. Em relatórios normais, é possível criar, tipo, uma marca d'água no fundo e escrever as informações na frente? Exemplo, os laudos SUS, ao invés de desenhar campo a campo, eu enviar uma imagem ou PDF e escrever por cima dessas informações? Entendi. Olha, eu particularmente quando era cliente, tentei, viu? Eu também tinha essa dificuldade aí com os relatórios do SUS. Mas não consegui fazer funcionar. Não consegui fazer funcionar. Que nem eu falei para vocês ali, a gente tem a disposição das imagens. Então, o gerenciador de relatórios é uma ferramenta que você tem livre acesso ali para testar ou fazer os testes. Tendo essa expertise aí que você tiver agora, dessa disposição da imagem, né, seja ela por arquivo ou diretamente no banco, cabe fazer testes ali para ver, né? Às vezes, né, alterando aqui, por exemplo, a disposição aqui do campo, porque nós temos a informação de topo, né? Fazer testes com relação a isso, para ver se atende a sua necessidade, tá? Mas nesse quesito aí, só mesmo fazendo testes para ver se vai funcionar ou não, tá? Perfeito. Eu acredito que essa pergunta você já trouxe um exemplo dela, mas eu vou ler aqui, tá? Em um relatório que aciona uma procedure, como faz para passar os parâmetros da procedure? Pode mostrar um exemplo? Uhum. É aquele ponto que eu passei ali. Perfeito. Nos parâmetros, né? Adicionar ali na procedure, no desenvolvimento da sua procedure, né? Lá no banco, ela tem que ter o final underline P. E aqui no gerenciador aqui de relatórios, os parâmetros aqui no cadastro aqui. Daí não precisa ter o underline P, mas tem a mesma descrição ali. É, Você falou alguma coisa sobre alterar os objetos Philips, e aí tem uma pergunta. Se, por exemplo, eu crio uma trigger que faz alguma alteração em alguma tabela do sistema, como eu verifico se essa tabela alterada é um objeto Philips ou não? Bem simples, bem simples. Essa tabela a, essa tabela não pode ter dentro no nosso dicionário de objetos. É porque, por exemplo, assim, na nosso time de update, ele vai validar, por exemplo, estou com um objeto inválido. A primeira coisa que ele vai validar é se esses objetos são nossos, né? Se esses objetos são, se essa tabela tiver no nosso rol de dicionário de dados, a gente vai verificar o motivo e o porquê. Se ela não faz parte, aí é do cliente. Agora, por exemplo, assim, eu tenho uma tabela que gostaria de verificar se é ou não da Philips, aí eu teria que verificar primeiro os dados que estão dentro dessa tabela, porque eu não tenho, eu até tenho formas de pegar essa informação via banco de dados, tá? Só que daí de quais tabelas pertencem a cada função, tá? Depois, se quiser, eu disponibilizo isso, tá? Essa queryzinha, esse SQL. Mas de forma padrão, normalmente, quando os clientes vão desenvolver objetos próprios, sempre adotem o padrão de colocar as iniciais do estabelecimento de vocês. Então, é uma tabela do estabelecimento, da instituição, adota lá. HSC, por exemplo, né? Underline, atendimento, underline, paciente. É uma procedure? HSC, PSC, underline, executar relatório, tá? Com isso, você também consegue identificar já olhando assim de forma imediata se é ou não um objeto da instituição. Perfeito, perfeito. Uma pergunta do Emerson. Bom dia. Você consegue falar a diferença entre o uso de @sqlware e parâmetro na aba de parâmetros? Claro, show de bola, tá? Eu não trouxe esse ponto porque a gente já tinha discutido no webinar passado, mas sem problema, a gente volta aqui, tá? A gente já tem relatórios padrões, tá? Tem bastante relatório padrão que usa o SQLware. Mas, em resumo,
o SQLware é uma ferramenta muito bacana quando você quer utilizar filtros multisseleção e você quer padronizar, por exemplo, sempre os seus filtros sem fazer esses links, né, essas amarrações diretas aqui no, né, na sua query, né? Por isso que vai aqui a premissa do Selection from Dual, tá? É, porque a gente já identificou impactos de quando o relatório faz uso de SQL-ware, caso ele não tenha a sua query principal aqui no cadastro do relatório, tinha impactos negativos. Então, sempre se utiliza filtros multisseleção e o seu SQL principal está todo aqui, não tem problema nenhum, né? Você vai adicionar ao final do where, né? Você vai ter lá suas condições e tal. Você vai adicionar o seu @SQL where, a macro, né? Quando você faz isso, o, o interpretador de códigos do gerenciador de relatórios já falou, opa, a partir desta linha aqui, eu vou adicionar todos os filtros relacionados aos meus filtros de multisseleção, que são aonde? Que são os que eu defino aqui nos meus parâmetros, né? Então, normalmente a gente tem bastante vou pegar aqui um exemplo de convênio, né? Então, eu tenho meu CD, underline, convênio, muito importante aqui a informação do aliás, porque esse aliás é que eu vou dizer para qual tabela esse parâmetro está se referindo. Então, se a minha tabela é cadastro de convênio, atendimento paciente, é a tabela que eu quero fazer a restrição por esse parâmetro, então tem que adicionar aqui o aliás. No meu caso ali, por exemplo, é a tabela A. Então, A ponto. Ok? Coloca aqui o nome, né, informações tal. O retorno, né? Se não seria convênio, ele é do retorno number. E aqui eu coloco que ele é um parâmetro, não é um parâmetro informado, digitado, né? Ele é um parâmetro SQLware. Então, a partir desse momento, toda macro que tiver, onde tiver aquela macro, @SQLware, no meu relatório, ele vai substituir por esta linha de comando aqui. Então, ele lá no meu relatório, ele vai fazer isso aqui. Ele vai pegar e vai substituir o @SQLware por and a, que é o aliás que eu enfermei, cd convênio in e os resultados que meu usuário colocar lá na seleção, tá certo? Ele vai substituir a macro conforme os parâmetros que eu colocar lá. Para a seleção dos parâmetros SQLware, né? Eles têm que estar. Deixa eu fazer um aqui rapidinho, vamos só convênio, ver se não vai ficar muito. É, number, ó, multisseleção, né? E agora eu coloco, né? Forma de apresentação multisseleção, coloco aqui CD, underline, convênio, que é a chave, e coloco CD. Ele precisa ter esse aliás específico, tá? IDS, underline, convênio. Eu tô chutando, tá? Vou ter que ver se é o DS mesmo. DS, então, convênio. Tamanho, vamos colocar 200. Deixa eu ver se, vamos ver se vai funcionar já aqui. Já apareceu ele aqui embaixo. Aqui, ó, que bonitinho. Tá aí, ó. Tá? Então, voltando aqui. O que que eu mais devagar, né? Vai devagar aí. Então, coloquei multisseleção para ele me dar a possibilidade de eu informar mais informações no meu campo nos meus parâmetros. O CD, que é referente ao código, né, a chave dessa consulta, e DS, que é o label, né, da tabela convênio. Então, coloquei a informação no campo. Quando eu venho aqui, testar relatório em dimensões, filtro avançado, ele está aqui. Ele traz aqui o resultado e vai colocar lá na minha query principal
substituindo o arroba @skellywear. É isso aí, Paulo. Mais Excelente, alguma? Lucas. Lucas, vamos para a gente terminar dentro do nosso prazo, tá? Temos diversas perguntas, você vai ter bastante trabalho, vai ter que investir bastante tempo para disponibilizar conteúdo aqui para o pessoal. Pessoal, então a gente vai fechar nosso webinar de hoje por aqui. Agradeço muito a presença de vocês todos, sala cheia, bastante conteúdo, muito legal quando vocês começam a ter curiosidade para poder aprender um pouco mais aqui com o nosso time. Lucas, mais uma vez, parabéns pela tua colocar teu conteúdo aqui, a tua dinâmica excepcional. Pessoal, o mais Obrigado. rápido possível estaremos compilando todo esse material, levando para vocês ali, todo mundo que estava conosco aqui receberá. Posteriormente também esse webinar ele fica gravado lá no Customer Portal para que vocês possam compartilhar na instituição de vocês o link e fica aberto para que todos possam aprender aqui e evoluir ainda dentro da instituição de vocês. Abraço, pessoal, uma boa semana e até o próximo webinar. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.